Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. A cultura ocidental é marcada por uma preocupação constante com a aparência física, e especialmente com o corpo. Não é novidade que a mídia e a indústria da beleza influenciam essas preocupações, mas a questão é que a valorização do corpo também pode ser encontrada entre homens homossexuais. Por que isso acontece? Uma explicação para essa valorização de corpos entre os homens homossexuais é a história de reforço de cuidar da aparência física. Ao cuidar do corpo e se apresentar bem, os homens homossexuais se autovalorizam e se sentem positivamente reforçados. Além disso, na cultura gay, houve uma seleção de comportamentos de cuidar do corpo, destacando as características masculinas, o que aumenta a possibilidade de conseguir um parceiro sexual. O jogo de sedução também é uma parte importante dessa valorização. Na espécie humana, a aparência física é fundamental para a atração sexual e a escolha do parceiro. O esquema visual foi selecionado filogeneticamente, ou seja, para os homens, sejam héteros ou homossexuais, o que eles veem é importante para ser impelido sexualmente ou não para outra pessoa. Enquanto para o homem hétero, a visão dos caracteres femininos o atrai, para o homem homossexual é a visão dos caracteres masculinos que tem esse poder de atração. Isso, claro, é um recorte muito generalista, mas quem de nós, que faz parte da comunidade e principalmente vemos em homens que se relacionam com outros homens, essas características de supervalorização da masculinidade? Da onde vem isso? Por que isso acontece? E por que a gente parece estar sempre reproduzindo esse padrão? Por mais que a gente saiba que ele não é tão bacana assim. Esse episódio é inspirado na música Guy.exe, da dupla Superfruit, que viralizou no TikTok há um tempo atrás, com homens principalmente fazendo poses e se mostrando sem camisa. Uma trend de supervalorização do físico padrão deus grego. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E eu te convido a ouvir esse episódio e debater com a gente essa incessante procura pelo dito cara perfeito e as armadilhas que isso pode trazer pra gente. E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial para você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo para que você tenha um episódio de qualidade é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles, o Anderson, o Diego e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente. Com R$5 você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente, eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através dessa plataforma, nós recebemos dessa plataforma um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então, se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Orelo. Assim, você contribui para que a gente continue produzindo um trabalho de qualidade. Armário aberto. E para conversar comigo sobre esse tema, que é um tema que a gente vive repetindo nessa comunidade, gente, eu tenho pessoas mega especiais que vão falar um pouquinho. Convidados, por favor, se apresentem para a audiência do Fora do Meio. Oi, eu tô aqui. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui, eu não conheço esse podcast direito, gente, não sei se eu posso falar palavrão, não estou acostumado. É novidade aqui, gente, ninguém conhece essa voz. Muito obrigado, primeira vez que eu venho aqui. Sou muito tímido. Oi, eu sou o Y, do podcast Controle Y, onde lá eu falo sobre relacionamentos do ponto de vista de alguém que já sofreu muito, que é muito calejado, né? Porque eu não acho justo alguém que é casado aí, tem filhos, dando conselhos amorosos do lugar de privilegiado, entendeu? Do lugar de privilégios. Então é isso. Muito bom estar aqui de volta. Muito obrigado pelo convite. É sempre bem-vindo. Obrigado.
Olá, gente, pessoas, como eu gosto de dizer. Me chamo Wellington, sou host do podcast Recorte Verbal Podcast. Geralmente eu falo sobre educação, sociedade, recortes sociais, e para mim é uma honra estar aqui. Acompanho o Fernando há muito tempo e estou muito feliz com o convite. Ai, obrigado. Olá, gente, eu sou o Rod Gomes, sou editor de conteúdo do Planeta Foda, da Mídia Ninja, e também apresentador do Bom Dia Bicha, seu podcast com notícias das comunidades LGBTQIAPN+. Tô muito feliz de estar aqui. Eu sou daqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro, sou um homem branco, gordo, cis e bissexual. Geralmente tô nas redes sociais falando bosta também, porque a gente vive disso, né, amigo? É pra isso que a gente tá no mundo, né? Exatamente, isso que move essa humanidade. É pra isso que eu pago internet. Pois é. E a gente tá aqui, né, sofrendo já, porque a gente tá tirando o nosso lugar preferido de falar bosta, né? O Twitter tá acabando, gente. Vocês já abriram o cu de vocês? Meu cu tá aberto, tem pouco tempo que ele tá aberto, mas absolutamente aberto. Convido a todos pra visitarem meu cu, porque é sobre isso. Eu nunca postei no meu cu, assim, tá lá intacto ainda, totalmente, assim, inóspito, mas tá na hora de estrear esse cu. Aberto, mas nem mexi. Na verdade, o meu, eu desinstalei o aplicativo do celular, gente. Eu não gostei muito, não. Vocês gostaram? Ninguém gostou, o povo só fingiu pra poder fazer alguma coisa ali no Twitter. Quando cheguei lá, só tinha mato, gente. Coitado dos indianos, todo mundo achando que os brasileiros iam arrasar ali. Coitado deles, viraram a madrugada, viraram 5 noites, todos cheirados pó, rebite de caminhoneiro e tudo, e ninguém entrou ali naquela rede social. Pois é. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. O importante é ter os memes, né? Isso que vale. E esse episódio, gente, a gente trouxe ele, né? Vocês viram ali que eu comentei na abertura. Ele veio inspirado numa música que foi um viral do TikTok há muito tempo atrás. E a gente vai falar, então, como aqui nesse podcast tudo vira pauta, tudo vira assunto, a gente vai falar um pouquinho dessa nossa vivência enquanto homens que se relacionam com outros homens, desse tal cara perfeito, né? Esse cara perfeito que a gente ou tenta ser, ou as pessoas esperam que a gente tente ser, ou a gente vive procurando, né, nos nossos relacionamentos, e isso faz o quê? A gente quebrar a cara. Tá aqui, tem PhD nesse assunto. Oxe, homem! Falou pelo meu nome, me chamou pelo meu nome. Ai, desculpa. Sustenta personagem, gata. Desculpa, deixa eu refazer. Se você quiser colocar o pi, não precisa cortar, que é engraçado. Foi mal, desculpa. O Y tá aqui, né, que tem PhD nesse assunto, né, e a gente vai discutir um pouquinho, então, esse tema aqui no Fora do Meio, essa nossa preocupação com a aparência, com as nossas percepções de ser cada vez, talvez não natural, talvez a gente queira fazer uma harmonização o tempo todo de todos os nossos aspectos, né, do pensamento, intelecto, da nossa cara e afins, e nem sempre o resultado é muito bom, né. Convidados, então, pra gente entrar nesse assunto, é a minha opinião, e eu acho que isso é uma verdade, né, pelas minhas observações, mas como vocês veem, assim, principalmente, né, esse recorte de homens gays, bissexuais, homens que se relacionam com homens, a gente realmente tem essa coisa de definir um tipo perfeito? Como que vocês enxergam isso? Tipo assim, a gente é incentivado a ter esse tipo, a correr atrás desse padrão? Como que vocês enxergam isso na vivência de vocês, na visão de vocês da comunidade? Eu queria agradecer que ele falou PhD. É bom a gente perceber que todos esses anos de sofrência em que a gente foi humilhado por machos rende alguma coisa no final, né? Dá um título pra gente, né? Eu tenho a vivência de me humilhar muito por macho. Então, assim, eu tenho bastante local de fala. E eu acho que, assim, voltando, assim, quando eu me entendi enquanto gay, o primeiro contato que eu tive foi, obviamente, internet / pornografia. Uhum. E aí eu olhava aquilo e eu nunca me identificava. Tanto que até hoje eu tenho uma relação muito estranha com o pornô. Eu não gosto do pornô gay. Porque o pornô gay, pra mim, era aqueles corpos, tipo, de deuses gregos, assim, perfeitos, depiladíssimos, muito fortes, assim, se roçando. E eu não me enxergava naquilo. E aí, nas primeiras baladas que eu comecei a frequentar, ou mesmo as pessoas que eu abordava nas redes sociais, tinham esse aspecto de ser muito forte, de ser muito da academia. E durante muito tempo eu tentei ser essa pessoa da academia. Tentei conquistar esse corpo. Tentei ser padrão. Mas assim, eu detesto academia. Eu odeio musculação. É algo que eu quero morrer, assim. Então, é algo
algo que é muito difícil, assim, porque eu cresci nesse meio em que tinha essas referências muito fortes e custou até eu entender que eu tinha o meu biotipo, que eu não vou me encaixar nesse corpo porque eu não quero, porque não faz sentido pra mim, mas quem quer tá tudo bem. Então foi difícil até eu conseguir entender o meu tipo e o tipo que me atrai. Porque é muito fácil a gente ficar no modo automático e tentar se tornar padrão, tentar se tornar aquela pessoa e ir em busca daquela pessoa, que é o homem com um aspecto bem heteronormativo, masculinizado, muito forte. Aquela voz, né? Então é muito comum a gente cair nessa. Com essa pergunta, eu sempre lembro do meme que circulou recentemente no Instagram, não sei se vocês viram, que o cara manda o áudio e fala assim: olha, eu sou branco, malhado, que não sei o que, sou macho procurando macho, manda um áudio pra me ouvir sua voz. Aí ele fala, nhai! Gente, pra mim aquilo ali é perfeito. Porque assim, eu não estou dentro desse padrão que é colocado, né? Mas assim, eu sempre fui muito magro, muito, muito mesmo. E a partir do momento em que me entendo como gay e me assumo como gay, eu percebo essa cobrança pra estar frequentando academia, pra estar usando um certo tipo de roupa, um certo estilo de roupa e tal. E eu nunca quis, gente. Eu usava cabelão aqui, ó. Eu não uso mais porque a empresa não deixa. Mas assim, eu usava um cabelão, tipo, eu usava shortinho curto, usava roupa apertada. Porque eu me sentia bem dentro daquele estilo. Mas sempre me foi cobrado, principalmente quando se trata de relacionamento. E eu sempre tive muita dificuldade pra me relacionar com as pessoas, por causa que sempre teve essa cobrança. Você é tão bonito, mas se você malhar, você vai ficar tão melhor. Ai, eu odeio isso. Sim. É um toque que te destrói, né? Tipo, nossa. Exatamente. E aí eu ficava assim, gente, eu não quero malhar, não. Ainda bem assim, que eu sempre tive isso muito claro pra mim, sabe? Eu não quero... Gente, eu detesto academia. Eu fui uma vez, assim, com meu amigo pra ele fazer a matrícula. Nunca mais eu fui. Entendeu? Sim. É aquela piada, né? Eu sou como ninja, né? Ninguém me vê lá. Exatamente. Hoje eu vejo o movimento de academia e Instagram de que as pessoas estão lá sempre querendo mostrar seu corpo perfeito. As pessoas, elas não vão pra academia mais pra malhar por uma questão de saúde, mas sim por uma questão de estética. Não sei se um dia foram por uma questão de saúde, mas eu percebo esse movimento principalmente dentro da comunidade LGBT, porque assim, o gay tem que ter o corpo perfeito, porque ele é gay, né? Então assim, não basta ser gay, tem que ter corpo perfeito, porque senão você não vai ser reconhecido na sociedade. Tem que ter a passabilidade, tem que ser macho, é isso. É muito isso. E é bom até a gente pensar no que o Fernando perguntou, né, lá no início, que é se isso é uma coisa nossa ou se é uma coisa da sociedade. Porque o que acaba acontecendo é que isso não é imposto só para as comunidades, né, LGBTQIAPN+. Isso é uma imposição social de maneira geral. É uma pressão estética imposta a todo mundo, que aí quando a gente vem pro universo de homens que se relacionam com outros homens, isso é exacerbado de um nível ridículo, né? Porque muito dentro do que é construído como gosto para homens que gostam de homens, é muito baseado no machismo, é muito baseado na virilidade, é muito branco, também é muito magro, e aí, enfim... se você for parar pra olhar a história, sempre tá muito atrelado essa estética ao poder e o que ele representa, né? Ao desejo, as coisas que a real mesmo é que ninguém vai alcançar, entendeu? Então, criam-se subculturas dentro das próprias comunidades LGBTQIAPN+, onde cada tipo de recorte vai se criar um outro padrão e essa pessoa geralmente vai ser uma grande idiota. E não é que essa pessoa não tem nenhum sofrimento na vida dela, muito pelo contrário, porque ela também vai sofrer pra cacete, porque ela tá eternamente lutando e tentando se adequar tanto de maneira estética quanto os seus atos, né, em cima de uma heteronormatividade, como Y falou, que não condiz. E no final das contas, se a gente se assume, se a gente sai desse armário, né, pra se libertar dentro dessa logística de gosto e de aparência e de como a gente deve agir, a gente acaba ficando cada vez mais preso. Sim. Né? Então é muito complicado isso. Quando o Wellington falou da questão de vai pra academia, eu tive uma experiência horrorosa quanto a isso, né? Do outro lado, eu nunca fui um homem magro, sempre fui um homem gordo, mas um dia, enfim, eu tava na fila pra comprar bebida no Circo Voador,
uma balada na época GLS, né? E aí um cara virou pra mim e falou assim, nossa, você é muito lindo, vou te dar um presente. E aí assim, a pessoa me achou bonito, beleza, vamos lá, né? Ah, o que você vai me dar? Aí ele, vou te dar uma esteira, porque você é muito lindo de rosto, você tem que dar uma emagrecida. Mas quem era essa pessoa? Assim, mano, mas quem era essa pessoa? Era um cara X que tava na fila pra comprar bebida. Nem te conhecia? Assim, não me conhecia. Ele, na época, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, ele deveria ter, tipo, uns 50. E aí ele ainda usou isso como justificativa. Eu tenho 50 anos e olha meu tanquinho. E levantou a camisa, sabe? Então... Ai, que vontade de enfiar uma faca e torcer, gente. Nossa, deixa eu ver de novo, enfiar a faca e torcer, assim, vagabundo. A comunidade, às vezes, olha, vou pedir muito perdão pra vocês, mas vocês sabem que às vezes a homofobia é inevitável, gente. Porque tem uns gays que, sinceramente... E aí... Catar, estamos com você, Catar, pelo amor de Deus. Pois é. E talvez isso também tenha acontecido, assim, com vocês, de a partir dessas experiências horríveis, você começar a redefinir os seus gostos, repensar os seus gostos, né? Então, você acaba atrelando aquele tipo de estética a pessoas bosta, porque isso acontece, e também vai revisitar, cara, por que eu me atraio por um cara de tanquinho, sabe? Por que eu me atraio por um gay branco louro marombado? Não faz sentido isso se sempre o que vai vir pra gente vai ser agressão, entendeu? Então eu acho que, assim, não que seja uma coisa boa, né? Porque não é, isso não deveria acontecer, esse tipo de agressão não deveria acontecer de maneira geral, mas isso também faz com que a gente repense os nossos gostos e repense principalmente o que a sociedade impõe pra gente enquanto gosto. Sim. Não, e isso é importante porque eu vendo vocês aqui, são 3 pessoas completamente diferentes, de lugares diferentes e com experiências de vida diferentes, né? E eu tô fazendo aqui também, aproveitando um recorte, eu fico pensando na minha vida no sul, né? Cercado de gente branquela, cercado de gente loura de olho azul. Então, durante muito tempo da minha vida, se vocês me perguntassem qual era o meu tipo, eu ia dizer um branco loiro de olho azul, porque era o que eu enxergava. Porque era o que eu enxergava ali ao meu redor. Eu não tinha conhecimento de que existia outras pessoas além daquilo, né? E a gente vai se moldando um pouco nisso, né? E eu saio de lá, venho pra São Paulo, começo a ver uma infinidade de outros tipos de pessoas, com outros padrões de beleza, com outros corpos, e eu fico pensando, opa, hoje em dia, gente, me desculpe os branquelos, mas assim, eu acho tão feio uma pessoa branca de olho azul, tipo, me dá uma coisa assim tão clara. Gente, eu achei que você ia falar assim, me desculpem os feios. Eu falo, que, Fernando? Para essa gravação agora. Chega. Não, mas... Ai, gente, eu sou belíssima. Não vou cair nessa, não. Me desculpem os feios. Não, eu só fico com gente verdade, bonita, assim, mas é o meu conceito de beleza. Não, de verdade. Isso, aí eu fiquei pensando o quanto mudou esse conceito pra mim, porque hoje em dia o que eu achava que era interessante na época da minha adolescência, hoje em dia eu já não acho tão interessante assim, porque, sei lá, saiu desse foco, eu vi que tem outras coisas, e eu lembro que tinha muito essa coisa na escola, né, das pessoas chegarem para as pessoas perguntarem, como é que é seu tipo? Que tipo de pessoa você gosta? Sabe? E eu fico pensando que a gente, desde cedo, quando você começa a desenvolver uma sexualidade, as pessoas já colocam isso na sua cara, tipo assim, qual é o seu tipo? Como que é a pessoa bonita pra você? Ah, quem que você acha bonito na escola? Quem que você vai, sabe, esse tipo de coisa. E isso vai moldando a gente de uma certa forma, até meio inconsciente, né? Você se obriga, às vezes, a reproduzir uma coisa que é o que você tem contato na escola e etc. Sim, total. Pra vocês, assim, vocês lembram o que vocês respondiam nessa época? O que vocês olham pra essa resposta hoje e vocês veem que tem de uma evolução ou não? Eu fingia, eu falava assim, é mulher, eu gosto de mentir. Eu ia falar isso. Mulher, loura, branca, de cabelo comprido. Exato, morena, eu gosto de menina. Falava desse jeito. Eu gostava de ruiva. Oi? Você gostava de ruiva? As mais que nunca existia, né? Ai, não vem uma ruiva pra escola nunca, então não vou pegar ninguém, nem uma menina boa essa daí. Gente, no meu caso, assim, eu continuei gostando de loura. Mas é isso, assim, você se obriga num negócio que é só pra responder. Porque, gata, sinceramente, sem paciência. Como eu falei, o primeiro contato que eu tive com, eu estou começando a me excitar por homens, e eu buscava, hoje em dia, sei lá, é muito mais fácil pra uma pessoa que vai procurar pornografia achar um amador de 2 gordos transando. Sim. De asiáticos, de outros tipos de corpos mais reais. Então, assim, antes não tinha isso. Você tinha medo de pegar Trojan no seu computador, você morria de medo, e aí você
tinha que, sei lá, ir no bate-papo UOL e ficar lá em imagens, esperando. E aí só vinha isso. Então é o que você é alimentado. O Wellington falou algo que eu achei muito... que foi até um gatilho que eu achei muito engraçado. Que é até mesmo isso, assim, de como a gente é forçado a gostar de determinado tipo de pessoa. E como a gente entende que a gente tem que se moldar, que tem algum problema com a gente. Ele falou, eu sou afeminado. Eu também sou afeminado. Então, pra transar, eu tinha que passar uma masculinidade. Porque vinham os caras lá de diadema, tipo assim, eu tenho que falar, e aí, cara, beleza? Teclando, né? Tipo, de unha de gel, acrigel, e assim, e aí, cara? Beleza, man? E aí, qual é? Qual foi? Já é? Cola aí. Entende? Tipo, você vai entendendo que, tipo, tá, se eu for quem eu sou, não dá certo. Vai ser mais difícil. Então é muito difícil você conseguir ter essa autoestima sendo um gay, adolescente, jovem, quase adulto. Ter essa autoestima. Sem referências. Criar essa autoestima e falar assim, não, eu estou certo. O que eu estou fazendo está certo. Sou eu vou... Eu acho que a maioria esmagadora, botaria a mão no fogo, vai se adaptando. Quando eu quiser transar, vou passar uma masculinidade. Quando eu quiser não sei o quê, talvez eu tenha que ir pra academia mesmo. Talvez eu também não curta afeminado, sabe? E aquela coisa. Paulo Freire, né? Começa a se tornar o opressor também. Sim. Amei. Adorei a referência. Dá uma volta, né, inteira e conclui com Paulo Freire. Olha, o TCC aqui, gente. Esse é o podcast de esquerda, tá muito claro isso. Não, hein? A gente vai de bate-papo UOL a Paulo Freire. Exatamente. Como diria Olavo de Carvalho, gente. Nada. Eu sou uma gay atrasada, gente. Então, assim, eu só vim me entender, na verdade, me aceitar de fato. Ainda tem esse babado aí na universidade. Porque, assim, eu sou do interior do Tocantins. Nossa. Então, assim, se o interior dos grandes estados já é complicado, imagina o interior do Tocantins, que o povo acha que aqui só tem índio. E, gente, índio não mama não? Outro? Aquele... que vai ser... É porque só tem índio e mato, não tem outras pessoas. Indígena tem Grindr hoje em dia, gente. Você acha que não tem Grindr? Mas é porque assim... Tem, menina. Tem, eles têm Grindr. Inclusive na universidade, então. Vou expor não, que meu namorado A gente ama. Então, assim, na universidade, eu já me descobri com algumas referências. Só que ainda assim, tinha essa busca por esse padrão, né? Então, assim, se você é muito gay afeminado, você não vai conseguir sexo, porque não é meu tipo. Me desculpa, eu não tenho preconceito, mas não é meu tipo. Aí você nada tenta contra, se encaixar. mas não curto, só não curto. Exatamente. Então, assim, você não, tenta e tinha na descrição, né, das pessoas. Tava na descrição de todo mundo. Não curta afeminados. E você, enquanto afeminado, tinha que ler isso 1000 vezes. O tempo inteiro. Não quero afeminados. O que mais me dava raiva era o seguinte, tipo, eu usava o aplicativo, né, gente? A pessoa vinha lá na descrição, tava. Eu colocava mesmo, afeminado e tal. Aí a pessoa vinha. Aí eu falei, você leu a descrição, meu amor? Eu tô afeminado, entendeu? Assim. Aí, não, mas você não parece muito, não. Você veste vestido? Eu falei assim, gente, tá. Sim. Essa é a sua percepção de afeminado? Ô Wellington, eu imagino que você como um homem negro ainda passa isso pior, né? Porque ainda tem toda essa estereotipação do homem negro viril machão que come todo mundo, né? Exatamente. Porque assim, aí tem a questão da hipersexualização do corpo negro, né? Então assim, tem que ser negrão. E aí a gente faz aquele truque ali do Photoshopzinho, coloca aquela fotinha de tanquinho no aplicativo, né? Aí quando a pessoa vem... Não façam isso é feio. Dá o pulo da gata. Não, é isso, já tá aqui, agora vai ter que fazer, querido. Exatamente. Mas tem muito essa pressão mesmo da gente, tem que, por ser negro, né? E geralmente, assim, me expondo novamente aqui, entra numa outra pauta, não sei se você vai abordar, mas sobre a questão da prática sexual, da preferência sexual, né? Então, assim, afeminado não pode ser ativo, né, gente? É uma outra questão. Não pode. Então, assim como não pode gostar de mulher. Ativo que curte Taylor Swift? Muito estranho isso daí. E aí, tipo assim, então já vamos carregando aqui. A pessoa é preta, a pessoa é afeminada, a pessoa é professor de inglês. Olha o... É o pacote. E é ativo, aquele, né?
Como assim? Criativo, nossa, Amor. resistência, querido. Criativos Não. são esses. E quando o Fernando tava falando sobre essa questão de não se enxergar no outro, acho que era isso que ele tava falando. O meu namorado hoje, ele falou que quando a gente se viu pela primeira vez, ele não me achou afeminado. E hoje a gente tendo uma convivência mais, esse dia ele brincou. Nossa, amor, eu tô tão mais afeminado por sua culpa. Isso acontece super, gente. O medo do discreto é isso, ficar mais afeminado, gente. É o medo. Ei, vai que pega. Eu assim, mas se você não falou que eu não era. Mas é bem isso mesmo, gente. Eu falo demais. Ah, mas é muito isso. E aí, como a gente tava falando sobre a questão de recorte, né? Você até citou, a gente fez a piada com os povos indígenas aí, porque existe em absolutamente todos os recortes. E aqui no meu caso, rola muito uma pressão sobre a virilidade, principalmente tendo em vista que a comunidade gorda dentro das comunidades LGBTQIAPN+, primeiro que mulher dentro de comunidade LGBTQIAPN+, gorda não existe, né? Não sei se vocês sabem. Simplesmente não existe. Elas não são vistas, não são gostadas, não são merecedoras de afeto. E no caso são negras, são pior. Ah, gata, não. Vai acrescentando aí, se for negra, se for trans, nada existe, gente. Cada recorte é um palmo de terra, né? É, exatamente. Agora, nesse meu caso, né, é muito imposto a questão do urso. Sim. Né, que sempre foi uma parada que me incomodou muito, porque sempre me foi exigido um nível de heteronormatividade, uma posição sexual, porque o urso, ele também tem um pouco disso, uma questão ligada Tem que ter pelo, tem que ter bastante pelo, querido. Tem que ter. Não então, vem sem pelo pra mim, não, que aí não é urso. Entendo. E outra coisa também, não existe urso preto. Não. Não sei se vocês sabem. Só tem urso branco e peludo. E aí virilzão, que gosta muito de fetiche e tudo mais. Então isso sempre me incomodou muito. Porque eu tive uma vivência da minha bissexualidade a partir mais ou menos dos 20 anos. Porque antes eu tava namorando com uma menina e antes disso eu não pegava ninguém. E sempre tinha aquele medo, assim, né, de ficar com cara. Por mais que eu quisesse muito, também tem o negócio das pessoas não quererem ficar comigo, né? Porque eu sempre fui gordo. E aí, quando eu entro nesse mundo, desde o bate-papo UOL até os aplicativos de pegação hoje em dia, é me imposto isso, assim, do sexo muito pra agora, dessa parada muito viril, da parada fetichista e ursão. E aí, isso foi me incomodando, e em algum momento eu falei, cara, eu vou dar uma pesquisada nisso, porque tem alguma coisa muito estranha, sabe? E aí, pesquisando, eu fiz um episódio para um podcast que eu tinha antigamente, que tá no hiato eterno, que se chama Imensa, que é um podcast só de pessoas gordas. Eu encontrei uma tese de doutorado ou de mestrado, se eu não me engano, que fala exatamente sobre o nascimento do movimento urso e como ele foi feito exatamente para a comunidade, principalmente gay, se unir em prol de uma virilidade, para se distinguir das bichas afeminadas. Então, assim, esse é um assunto que, historicamente, é regido por machismo, por racismo, por inúmeros preconceitos e é feito dessa forma, entendeu? Então, cabe a gente, né, que dentro dos nossos próprios recortes podemos ser algum nível de padrão. Eu, por exemplo, sou um gordo menor branco, tá ligado? Eu tenho, vocês estavam zoando aí do pelo, da barba e do cabelo liso, eu sou assim, sou afeminado, as pessoas ficam esperando que eu seja machão ativo. Às vezes sou ativo, às vezes não, gente. Isso daí também é outro conceito que, pelo amor de Deus, quem almoça e janta não passa fome, amor. Exatamente. Vamos lá, tamo era Lula novamente, fome zero. Então, assim, devido aos recortes, eu acho que a gente precisa muito repensar tudo isso, sabe? E passar esse tipo de informação. E que isso seja pauta da gente, na nossa roda de bar, na nossa roda de conversa. Porque isso limita a gente demais. Uma outra experiência própria é, a partir do momento que eu comecei a me aceitar enquanto uma pessoa gorda, que foi um processo que veio antes de eu começar a aceitar pessoas gordas e desfazer toda essa questão de gosto, eu virei uma piranha, entendeu? Então, assim,
É muito interessante, gente. Mas você tá na rua, tropeçou, dá pra beijar na boca? Porque você não tem um negócio do critério. Entendeu? Seu critério, ele é muito mais afetivo do que visual ou qualquer coisa do gênero. Pelo amor de Deus, gente. Qualquer pessoa é digna de carinho, de amor, de afeto, de tesão, né? Vamos parar pra pensar. Sim. Olha, eu depois do meu relacionamento, que eu fui casado, né, gente? Eu também virei uma piranha, assim, e eu também acabou o critério, entendeu? E foi, sim, a melhor fase. Amém. Ai, não, eu já sempre tive critério, gente. Mentira! Meu critério não é bolsonarista, Meu gente. critério fez sombra, é maior de idade, tá tudo certo. Trabalhamos com lei. Isso a gente importante, trabalha, né? com sentimento e maioridade. Exato. Sim. Não, mas assim, no meu início, assim, eu gostava muito de gordinhos e gostava de pessoas magras como eu, assim. Eu sempre fui bem magro, bem magro. Então eu gostava de gordinhos, assim. Mas eu tive um pouco de contato com a comunidade bear, assim, e eles eram... Alguns são muito escrotos, assim. E como o Roger disse, assim... É Roger? Rod. Eu entendi Roger no começo, perdão. E como o Rod disse, assim... Alguns são muito taxativos. Tipo assim, você tem que ter os checks. Se você não tem a checklist, você não é urso. Você é lontra. Igual aquele cara que falou que são 28 tipos de urso, sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus. Tem uma galera que é bem escrota também, assim. E se a gente parar pra pensar nessas subclassificações, até festas hoje em dia que acontecem, principalmente eu vejo acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são as ursas afeminadas, sabe? É você tentar readequar uma narrativa que já foi feita regida em preconceito. Então, será que vale a pena a gente ficar reafirmando isso? Ou será que é mais importante a gente dar cabo de todos esses preconceitos, sabe? Não só o preconceito corporal, né? A questão dos corpos válidos, né? Porque é o corpo gordo, o corpo com deficiência também. O corpo preto também é um corpo visto como não válido ou válido apenas para o sexo. Será que não é melhor a gente, tipo, vamos se juntar e vamos transformar as comunidades numa coisa melhor, sabe? Pra todo mundo, cara. Hoje em dia eu namoro uma mulher cis e não é um relacionamento monogâmico, então assim... Tudo bom, se você quer. Mas ela é uma mulher gorda e ela já foi em rolê de urso e ela foi tratada mal, sabe? Numa festa. Que horror. E ela gosta de gordo baitola, então assim, tudo bom. Tem muitos amigos. Nossa, ainda também. bem que ela te achou, porque é difícil, né? Sim. Nossa. Não, e é importante a gente falar. Eu acho que você falou um ponto muito bom, Rod, que é assim, né, a gente fazendo esse recorte, inclusive, pra comunidade, né? O pessoal fica assim, precisa de tanta letra, precisa de não sei o quê. Eu acho que tem um lugar que tem um sentido. A gente precisa ainda nomear algumas coisas pra gente entender. Mas tem outros rolês que é exatamente o que você falou, né? Vai só perpetuando algumas coisas que a gente tem que ir pro macro, né? A gente tá cada vez indo pro micro e o macro que talvez a resposta esteja ali. Até essa questão mesmo, né, da gente, enquanto seres humanos, né, a gente ter essa coisa de ficar o corpo perfeito, o corpo padrão, o corpo sarado, o corpo branco, não sei o quê, a gente tem que entender de onde veio isso, né? E eu fiz uma pesquisa pra esse episódio e isso vem da Grécia Antiga, porque lá o corpo humano era considerado, tipo, uma obra de arte por si só. Por isso que as esculturas gregas têm aquele corpo escultural, assim, né, malhado, com todos os detalhes dos músculos, as pessoas prestavam atenção nisso e vem dessa coisa, tipo, os deuses gregos, né, que a gente até usou essa expressão ali antes, vem desse lugar que, tipo assim, tem que ser perfeito, tem que ser tudo no seu devido lugar. E a gente trouxe isso desde então, a gente herdou muita coisa da Grécia, né, e isso foi uma coisa que contamina a gente até hoje. Então qualquer pessoa que não pareça um deus grego, a gente já tá tipo assim, vamos pensar qual é o seu lugar. Se é negro, então você vai servir apenas para isso. Se você é gordo, você vai servir para aquilo. Agora, se for um cara que fica na academia só malhando bíceps e fazendo toda... Nossa, meu Deus, sabe? E tipo assim, será que a gente acha isso bonito mesmo? Ou será que a gente foi treinado pra achar isso bonito? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar muito, né? Até porque a mídia vende isso pra gente, né? As capas de revista, dificilmente vai ser uma pessoa que não tem esse padrão. A G Magazine, né? Da nossa época, eu lembro quando o de César saiu do BBB, um homem gordo, afeminado, ele posou na capa da revista, mas ele não era a atração principal. Tinha um cara padrão do lado dele, ele tava ali só sendo figurante daquela capa, né? Então isso já vem desde muito tempo, a gente tipo assim, existe, mas o lugar de vocês é o lugar do padrão é o holofote. Com certeza.
Colocaram ele lá, mas aí, tipo assim, ó, você não é o foco. Você tá aqui porque você saiu do BBB, mas vamos colocar aqui uma pessoa pra vender, porque também tem a questão do mercado. Sim. Né? O mercado, ele tem muita influência quando se trata de mercado de cosmético, quando se trata de mercado de venda de produtos de emagrecimento. Meu namorado, ele ganhou uns quilinhos nessa pandemia. E a família dele coloca muita pressão nele. Ai, que você tá feio, que você tá gordo, que não sei o quê. Aí ele sempre vem falar pra mim: ai, eu tô feio. Eu falei: menino, para com isso. Se você fosse feio, eu não tava com você, querido. Né? Mas assim, eu sempre tento trazer a ideia pra ele de que ele não precisa emagrecer pra ser bonito. De que ele tendo saúde, não importa se ele tá gordo, se ele tá magro, se ele tá malhado. De preferência que não esteja malhado, né? Porque não é o meu foco ali. Mas eu também lembrei da pesquisa que eu fiz também, né? Então, assim, só deixar um ponto muito importante que eu li lá no artigo é que os gregos não tinham pinto grande, tá, gente? Então, assim, só um adendo. É isso. E é isso. Mas é muito uma questão de validade, né? Você falou do pinto grande, então... Primeiro, que vocês querem catar manga ou fuder? A gente pode começar com isso, porque se você só quer pinto grande é porque você não sabe foder. A gente começa com esse rolê, né? A outra questão, que aí é a validade, né? Você dá a validade da pessoa, porque também existe essa pressão estética em cima de pinto, tá, gente? E de buceta também. Pros caras que tem buceta também tem isso. Ah, o cara trans tem que ser greludão. Ah, ou então, não gosto de cara trans muito greludo. Enfim. Mas essa validade, quando o Fernando fala da questão da Grécia, é muito interessante a gente também pensar que é de lá que vem as Olimpíadas, né? Então existe uma competitividade. Então o corpo da pessoa que vence é o corpo mais escultural e pipipipopopó e tal. E isso vai se refletir no marketing, nas artes, né, da época, mas hoje em dia no marketing, no capital, em como as roupas, por exemplo, são feitas. Então, se você vê uma pessoa, voltando aqui pro meu caso, né, que eu sou uma pessoa gorda, se você vê uma pessoa gorda e você acha que ela tá mal vestida, gata, entenda. Primeiro, o que é estar bem vestido ou mal vestido. E segundo, será que tem roupa pra essa pessoa? Entendeu? Será que essa pessoa tem acesso à roupa do momento, à roupa que você acharia mais interessante dela estar usando? Então, assim, e aí a gente também vê uma questão de classe, né? Porque pessoas mais ricas vão estar imprimindo uma estética que condiz muito mais com esse desejo da mídia, o desejo do mercado do que pessoas pobres. Então, é uma série de questões e agressões contra a própria sociedade. E reitero, gente, a pressão estética, atinge absolutamente todo mundo, todo mundo. E 2, o perfeito não existe. Não existe. E isso só acaba fudendo com a nossa saúde mental. Se você parar pra olhar, sei lá, Gisele Bündchen, mano, ela vai ter suas questões com o corpo, sabe? E, assim, tô dando um exemplo até velho, né? Porque não sei mais quem é considerado a pessoa mais linda do mundo. Mas, enfim, imagina a pessoa mais linda do mundo, ela vai ter esses problemas. Então, será que vale a pena você viver uma vida de se privar de 1 milhão de coisas, de se privar até mesmo de afetos, sabe? De viver momentos interessantes com pessoas interessantes por conta de uma estética, sabe? É meio bosta. É se limitar muito, demais. né? A gente não saiu do armário pra isso, gata. Imagina que você tem que ter uma petulância muito grande. Enfim, existem pessoas que se atraem por determinados tipos de corpos e tá tudo certo. Tem gente que não se atrai por outros e não, repense. Mas repense, gata, repense. Eu acho que vale essa provocação, esse pensamento, assim, de tipo de gente, eu vejo muito em bios de aplicativos. Você já colocar, tipo assim, você nem usa aquele espaço pra se descrever. Você nem usa aquele espaço pra falar o que você é. Você usa pra falar assim, não quero gordo, não quero afeminados, não quero isso. Então é uma petulância achar que de todos os corpos gordos, nenhum vai te dar prazer. Nenhum você pode se apaixonar. Tipo, é um pouco estranho mesmo. Eu acho que vale a pena pensar, tentar um dia. Eu acho que vale, assim, sabe? Que é descer os critérios. Não descer os critérios, mas, tipo assim, abrir uma chance pra essa pessoa. Porque pode ser muito bom, muito bom. Inclusive, tem vários casos de homens héteros que gostam de mulheres gordas, mas apenas pra fetichizar. Sim. O Não Inviabilize tem um caso
caso de um cara que ele era super forte, super da academia, super, tipo, marombado, crossfiteiro. E ele saía com uma menina gordinha. E ela falava assim, que era o melhor sexo da vida dela. E ele falava isso pra ela, ele era apaixonado. Mas ele virou pra ela e falou assim, eu namoro, eu sou casado. É o que mais acontece. E aí ela topou ficar com ele, mesmo sabendo que ele namorava, porque eles só ficavam na casa dele. E aí um dia ela descobriu que na verdade ele não namorava. Ele era solteiro, ele tinha um Instagram que era o Instagram oficial dele, e que ele era fechado pra ela não ver. Ela descobriu que ele tinha um Instagram que ele era solteiro, na verdade. Ele não queria assumir ela enquanto mulher gorda pros amigos, porque ele era um homem marombeiro, crossfiteiro. Então existe muito isso, assim, de quando a gente fecha essa janela, pode abrir espaço pra fetichização do corpo, em que, vai servir só pra me fazer gozar e foda-se, não é um corpo digno de amor, de afeto, de nada. Ou mesmo se limitar. Que é isso, tipo, gente, a vida tem tanta diversidade, tão maravilhosa. Por que você vai querer só um tipo que é exatamente igual ao seu? Por quê? É aquilo, né? Será que eu me namoraria? Eu sou insuportável, jamais. Nossa, meu Deus do céu, tá amarrado. Eu não. Eu me namoraria assim, gente. Que a gata deu aí a chinelada. Mas assim, é justamente, eu falei da questão que os gregos não tinham pinto grande, porque era bonito não ter pinto grande na época. Então assim, era a estética da época. Se você já tinha ali uma coisa mais avantajada, então assim, já não era tão legal não. Então assim, pra não ser mal interpretado aí pela galera que tá ouvindo. Se não me engano, há pouco tempo atrás chegou a viralizar imagens do que seriam os corpos reais que foram, tipo, esculpidos e pintados. Inclusive, eles diminuíam os pintos dos caras, sabe? É porque é essa parada higienista, né? De, tipo, você tem que ser perfeito no que eu tô determinando aqui, gato. Sabe? Não importa o que tem no seu corpo, não. E a gente continua vivendo isso, né? E de uma forma muito mais invasiva, se a gente parar pra pensar aí no hype que existe nos últimos anos de procedimentos estéticos absurdos, sabe? De preenchimento facial, enfim, inúmeras coisas que tem gente que morre, inclusive, fazendo essas bostas por conta de quê? A que preço, sabe? Sim. Vocês puxaram um ponto que é, inclusive, o ponto aqui que eu separei pra gente falar, porque o próprio padrão de beleza, ele vai modificando com os tempos, né? Se você for olhar, por exemplo, pega, sei lá, quem eram as pessoas mais bonitas de 5, 10 anos atrás, você vai ver que não tem nada a ver com, às vezes, o padrão que tá hoje sendo considerado bonito. Então, às vezes, você se coloca numa situação de perigo, porque uma cirurgia sempre é uma situação de perigo, pra daqui a 5 anos, as pessoas olharem pra você e dizer, nossa, essa sua boca tá muito grande, não se usa mais boca assim. Quem não conhece alguém que fez aquela sobrancelha de tatuagem mesmo, que hoje você olha aquilo e diz, meu Deus, por que eu fiz aqui isso? Aqui em São Gonçalo tem um monte de tia que anda com isso. Então. Aqui também tá na época, assim. Pois é, a gente tem que pensar isso, né? Às vezes o que é bonito hoje, daqui a 5, 10 anos, não vai ser. Vale a pena você se adequar a isso em busca do corpo perfeito, sendo que ele é mutável, daqui a pouco ele não vai mais ser? Teve uma vez que eu tava num bar e eu encontrei um cara e ele tava bêbado. Quando eu tô bêbado, eu gosto de fazer pesquisa antropológica, gosto de dar uma de a IBGE. Minha vida, isso. E aí eu tava escrevendo um zine na época sobre autoestima. E aí tinha um casal de homens mais velhos, aí eu cheguei muito bêbado e falei assim, ai, tudo bem, não sei o que, eu tô fazendo zine sobre autoestima de gays, assim, eu tava num bar gay aqui. E eu queria que vocês falassem o que vocês acham. Aí um me ignorou totalmente. E aí o outro pegou e falou assim, eu quero falar uma coisa. Aí ele falou algo que eu nunca esqueci, que ele falou assim, eu acho que ele deveria ter uns 53, 55 por aí. Ele falou assim, se você ficar sempre alcançando a beleza, atrás dela, tentando buscá-la, tentando alcançá-la, é algo que não tem fim. Aí ele fala, por quê? Porque, primeiro, você vai começar a malhar. Aí você malha durante anos, aí você consegue ter o corpo que você quer. Aí quando você consegue ficar feliz com esse corpo, seu cabelo começa a cair, você fica calvo. Aí você vai lá e começa a dar um jeito e tal, não sei o que, quando você tá dando jeito, aí você, consegui achar um corte, eu fiz implante, não sei o que. Aí agora a minha cara tá cheia de expressões. Agora eu vou ter que fazer botox. E ele fala assim, é sem fim, porque você nunca vai alcançar. E por mais que você alcance, é isso. Amanhã você vai envelhecer. E aí? Sabe? Então eu acho que é algo que é muito forte no psicológico, principalmente dos brasileiros. Os brasileiros têm muito esse culto ao corpo. Muito essa coisa da... Tipo, o Brasil é um dos lugares que mais fazem cirurgias estéticas do mundo, assim. Tipo, a gente tá vendo vários adolescentes fazendo intervenções estéticas por conta de filtros. Pra ficar igual filtro. Então, assim, é algo que é muito mais enraizado quando a gente para pra pensar
no padrão de beleza. Sim. E quando a gente para pra pensar nessas relações que nós vivemos hoje em dia, é muito mais fácil você procurar um mais forte. Porque tá muito mais disponível. Eu tô saindo com um cara, ele não tem tanquinho. Aí no Tinder, dei match com um que tem tanquinho. Eu vou largando o que não tem tanquinho, vou começando a conversar o que tem tanquinho. Esse aqui, além de ter tanquinho, também tem uma bunda muito bonita. Então eu vou trocando, porque é tudo descartável hoje em dia. E eu acho que não só na comunidade gay, mas assim, na comunidade gay acho que tem mais esse apelo, esse culto ao corpo do que nas outras. Principalmente no mercado, né? Se a gente pensar no mercado de cosmético, todo dia tem um produto novo pra você ou emagrecer, ou pra você tirar rugas, ou pra você parar de deixar o cabelo cair. Enfim, são N produtos e o algoritmo, ele parece que o que eles querem divulgar ali, eles conseguem. Sim, porque também quando a gente pensa em algoritmo, a gente tá pensando também em um robô, uma inteligência artificial que é baseada nos costumes da sociedade também. E a partir do momento que a gente tem uma sociedade que é imposta por esses valores, ela vai acabar valorizando cada vez mais isso e retroalimentando uma roda que não sai daquele tipo de gosto, né? Entre 1 milhão de reais. Porque fica bolha, Fica uma né? bolha eterna, é muito complicado. Sim. E Y até falou uma coisa que eu achei muito interessante de trazer, que é a questão do etarismo, né? A vida não acaba quando você tá velho, sabe? Quando você falou sobre toda essa experiência desse cara que falou com você, eu achei muito legal, porque pra mim, a primeira coisa que eu fiquei pensando quando você foi contando a história é que, tipo assim, você vai vivendo em prol daquilo e você esquece de viver. É, o presente. Tipo assim, e quando que você curtiu o seu rosto harmonizado? Exato. Então, assim, isso nunca vai acontecer. A gente nunca vai viver pra ficar sempre em busca de uma perfeição. Cara, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Sabe? E aí, voltamos à questão da validade, né? Quando a gente pensa no etarismo, o sugar daddy, ele só é válido quando ele tem dinheiro. Vocês já pararam pra pensar? Ele só é válido pra sociedade. Fica só daddy no sugar, sem dinheiro, um velho pobre. Não dá. Aí, all daddy no sugar. Porque eu tava pensando nisso que o Wellington falou da indústria da beleza. Durante a pandemia, as pessoas começaram a se olhar muito no Zoom. E aí tem uma tendência de comportar... A indústria de beleza se adapta a comportamentos de consumo / algoritmos também. Que os algoritmos são criados a partir dessas tendências de comportamento de consumo, que é o Zoom Face. Então você olha e você fala, putz, eu posso fazer um botox aqui. Igual, em toda reunião, eu tô me olhando. Eu não tô prestando atenção no que as pessoas estão falando. Eu tô olhando, nossa, eu poderia melhorar esse rosto, poderia fazer um botox, poderia fazer um preenchimento aqui, poderia fazer... Entende? Tipo, dentistas podem fazer hoje em dia. Tipo, não precisa ser um dermatologista específico. Então eu acho que a facilidade ao acesso de procedimentos estéticos mexeu muito com isso. Esses dias eu tava vendo, eu trabalho criando produtos. E aí tem um que era uma máscara pro bumbum, porque ninguém passa máscara no bumbum, ninguém nunca pensou. Mas durante a pandemia, enquanto você tá sentado, você pode colocar ali uma máscara pra hidratar sua bunda. E aí tem esse produto, Bumbum Care. Tipo, gente, pelo amor de Deus, parece uma piada, mas não, é uma indústria que tá ali sendo alimentada por isso, sabe? E pra vender coisas que a gente não precisa, né? Se você for analisar, porque, tipo, vamos pegar clareadores íntimos, por exemplo. Quem foi que disse que a gente precisa ter as partes íntimas claras? Da onde veio isso? Quem foi que pensou isso? O que essa pessoa... Do pornô. Pois é, faltou uma louça pra lavar, alguma coisa assim, porque não é possível. Do pornô, porque assim, a pessoa que trabalha andando, sei lá, um atendente de loja, ou uma pessoa que usava muita calça skinny, uma pessoa que tem coxas mais grossas, escurece as regiões da virilha e de tal. uso também, tipo, né? Gente, de se esfregar mesmo na outra pessoa, de dar uma tesourada ali. Escurece. Não, Viver escurece, sabe? Tipo, gente, qual que é a questão de não ter a virilha escura? Tipo, é muito assustador pra mim. Esse é um assunto pra mim que é muito, tipo, que pira muito a minha cabeça. Rola demais. Vamos lá, né? Eu sou uma pessoa gorda e as famosas coxas que assam. E escurece virilha, escurece coxa. Tem gente que tem problema, por exemplo, de foliculite ou qualquer coisa do gênero. E às vezes acaba ficando escurecido até a axila ou outras partes do corpo por conta disso. Não que eu ache que você não deveria cuidar do seu corpo de maneira geral, sabe? Não que eu ache que você não possa pensar na hidratação do seu corpo, entendeu? Ou então tentar fazer um tratamento para foliculite de maneira geral e tal. Mas é muito mais uma questão de saúde, de bem-estar, de prevenção, por exemplo, porque uma foliculite pode virar, sei lá, um furúnculo, entendeu? E a dor da morte, deixar já na tive, bosta. gente, nossa. Isso eu não quero pra ninguém, entendeu?
tá ligado? Mas entenda o motivo do que você tá fazendo. Quando você falou, por exemplo, da máscara de bunda, eu sou uma pessoa peluda, então eu tenho muito pelo na bunda. Assim, na pele da bunda de maneira geral, da parte de fora. Na parte de dentro a gente dá aquela... Tudo bom? Pra ficar bom pra lamber, né, gente? Por favor. Mas na parte de fora eu continuo tendo muito pelo e por conta de calor, Rio de Janeiro é quente pra dedéu e tal, e roupa, né? Porque a gente às vezes tem que usar. Às vezes acaba dando pelinho encravado e tal. E aí eu fiquei assim, gente, uma máscara pra bunda, será que previne o pelo encravar? Eu amaria, mas por um motivo que não é bumbum de neném, porque ainda tem isso, né, gente? Quando a gente pensa em toda essa pressão estética de maneira geral, ela também é muito ligada à pedofilia, gente. Que merda é essa, sabe? Ficar infantilizando um corpo de uma pessoa adulta. Ai, não pode ter varize, não pode ter celulite. Sabe algo que me pira? Algo que me pira muito? Uma época que as gays, as passivas, estavam usando Listerine na bunda. Pra, tipo assim, fazendo a chuca com Listerine pra tirar qualquer gosto e deixar um gosto agradável. Mas gosto de cu é uma delícia, na hora gente. do conete. E aí, gente, pra mim é assustador. Tipo, imagina desmatando toda a flora intestinal da gay pra um cara chegar e chupar. Tipo assim, gente... Eu vou dar uma dica pra você. Cu. Aquele... Assim, uso Plaques que arde menos que Listerine. A gente sabe que às vezes um cu amargo não é um cu legal, né? Porque às vezes foi um eu vou te dar um peido molhado. Às vezes aconteceu e aí não é um cu legal. Gente, pra onde tá esse podcast? Meu Deus, Fernando, desculpa. Desculpa. Nossa. Mas eu comprei outro dia 500ml, porque tava na promoção, tava barato, de lubrificante com gosto. Então é um bagulho que é feito pra isso, sabe? Não é pra você enfiar também lá dentro, porque uma língua ela não alcança o que um peru alcança. Ainda tem isso, ou que um dildo alcança, sabe? Você não precisa enfiar lá dentrão, mas você pode usar, assim, se você quiser também. Mas uma boa lavada normal no chuveiro já adianta, gente. Já adianta, não precisa ir pra esse nível de bosta de meter Listerine no rabo, gente. Mas é isso, que é gostoso, o meu é de menta. E aí, é porque ela também tem medo, né? Ela morre de medo de passar cheque ou de tá não muito legal o cu, porque acontece. E aí, gata, delícia, delícia. Vai assim com Deus, uma menta assim que dá uma sensação de hospitalar quase, de limpeza. E aí a sua dica, eu entendo que é muito mais pra um sentido de se sentir seguro. Com certeza. Do que você, e não tá agredindo o seu corpo, porque colocar Listerine, gente, pelo amor de Deus. Não é pra isso, né? Não é pra isso, é perigosíssimo, faz muito mal, entende? Uma coisa, tipo assim, pra você se sentir mais seguro, não passa o Listerine. Usa o lubrificante com cheiro e tal, não sei, sabe, entende? Eu acho que acaba sempre descapembando pro extremo. E é isso que me assusta, isso, sabe? As soluções que as pessoas arrumam, né? Umas coisas assim que é... Gente, existem produtos já pensados para isso, né? E você vai partir pra um outro extremo. Fazer um bochecho no cu com Listerine? Olha que gay, como que gay, que Catar, estamos com você, Catar, pelo amor de Deus. Gente, é meme, pelo amor de Deus. Não cancela, gente. Mas aproveitando, a gente tá falando de rabo, deixa eu aproveitar aqui e pegar o gancho. Eu vejo assim, né? Brincadeira, gente. Mas a gente tem muito essa coisa, né? Falando dessa questão do estético e etc. A gente, enquanto homens, falando, né, de novo, desse recorte de homens que ficam com outros homens. Homem hétero, se a gente for partir pro homem hétero, é aquela coisa deles ficarem secando as mulheres, né? Tem aquela coisa do visual muito explícita no homem hétero. A gente traz isso um pouco pra comunidade gay também, né? Ou bissexual. Porque você vai ser atraído pelo olhar e aquele cara que é gostoso, sarado, tipo assim, a gente tem quase essa coisa do pavão, né? Falando em rabo. De, tipo assim, você tem que ter aquela coisa colorida, maravilhosa pra chamar a atenção. E como a gente não tem um rabo igual um pavão, a gente parte pra outras alternativas, né? E a gente tem isso enquanto homens, né? A culpa é dessa construção da masculinidade, na opinião de vocês? Foi uma pergunta, assim, intensa. Achei intensa, porque ficou todo mundo aqui quietinho. Mas eu não sei se é exatamente dessa forma, porque, por exemplo, eu gosto muito de me expressar artisticamente, sabe? Eu gosto muito de fazer umas makes e tudo mais, bafônicas. Só antes de você continuar, Rod, desculpa, mas você não acha que às vezes esse coisa, vou botar uma make bafônica pra todo mundo olhar pra mim, pode ser uma coisa nesse sentido? Então, é uma arma de sedução de alguma forma. Com certeza, sabe? É um pouco do vou causar, porque eu gosto do vou causar.
causar. E o vou causar também é um artifício de sedução, de certa forma, porque você tá chamando um pouco ali a atenção pra você. Mas eu acho que isso é inerente da humanidade de maneira geral, sabe? Então, eu acho que cada um tem o seu jeito de conquistar, assim. Tem gente que consegue fazer essa pavoagem aí na frente da outra pessoa. Tem gente que não consegue, tem gente que é muito tímida. Eu, por exemplo, ao vivo, eu sou igual aquele adesivo de Jesus. Ficarei olhando até que entendas, porque eu não tenho coragem de chegar na pessoa. Então já aviso aqui que quando você me conhecer, já pode chegar beijando, se você quiser, tá? Não, mas eu tenho que falar uma coisa. Eu vou ter que interromper Y, porque, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu gravei com Y foi uma gravação presencial. Eu nunca tinha visto ele na vida. E ele chegou com uma elegância, uma roupa combinando, uma gola alta, não sei o que. Eu fiquei olhando e disse, meu Deus, tipo, sabe? Eu pensei, gente, eu tô aqui de uma camisa normal. Foi super assim. Eu acho que, querendo ou não, pelo menos assim, das vezes que eu penso em você, eu te penso super bem vestido. Ah, mas aí é meu signo de touro. Aquele, né? A culpa é das estrelas. Eu fiz meu mapa astral, paguei caríssimo, vou justificar tudo com signo. Não, é tipo assim, ainda é um processo de me sentir bem, de querer atrair pessoas, atrair olhares. Mas cada um tem a sua pavoagem de alguma maneira. Tem a pessoa que consegue só paquerar online, tem a pessoa que é isso, aposta muito no humor. Eu acho que existem diversas maneiras, assim. Eu não acho que é só essa exibição. Tem essas gays aí que tira a camisa no rolê, assim. Mas aí eu entendo. Que tem a pessoa que vem com humor, que ri, que faz palhaçada. Então eu acho que tá tudo certo. Eu sou a bicha que tira a camisa, gente. Aquele. Eu sou um padrão. Tem gente que é biscoiteira. E aí, tipo assim, tá certo. Entende? Tem gente Eu acho que a gente deveria fazer uma rodinha aqui de pavoagem. Qual a pavoagem de cada um? Ai, vamos. A minha é do humor. Eu chego assim... Ai, não me diga, eu venho com os memes e tal. Eu sou muito, tipo assim, de querer ser o centro das atenções. Numa roda, eu não vou querer ser, tipo assim, chamar a atenção. Mas eu vou querer fazer todo mundo rir. Eu vou querer entender ali o assunto. Eu sou muito do storytelling, aqueles bem insuportáveis, né? Eu sou muito de querer contar história e tal. Nesse sentido, eu sou pavão também. Aqui, pra mim, já deu certo. Ai, gente, eu não consigo fazer um rolê sem ficar dando em cima dos outros. Fernando já tá acostumado. Ai, amigo, desculpa, tá? Vim aqui fica pra à vontade, fica à vontade. Como que eu vou dar em cima de você? Aquele. Vai lá, conta a sua pavoagem. Olha, a minha pavoagem, gente, não sei. Eu acho que eu vou pela questão do humor também. Eu era muito tímido, bem muito tempo. Tipo assim, do nível de que psicólogo mesmo, tá, gente? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que já chega, quer conversar com todo mundo e quer se mostrar. O Wellington é do banheirão. Né? O Wellington vai no banheirão e fica ali esperando. Você acredita que eu não consigo usar banheiro de festa? Não, mas calma aí. Usa? Eu não sei se foi no sentido de usar o banheiro pra fazer qualquer tipo de necessidade fisiológica. Geral. Falou. Qualquer necessidade. Eu vou assim mesmo quando tô no último, no extremo, não tem outro lugar. Porque senão, gente, ué. Meus amigos falam assim, você é muito chato. Tem cada história. Eu falei, infelizmente. Então consegue, de alguma forma. Mas assim, eu nada com a cerveja não resolvo. Mas assim, estando sóbrio, não, gente, não consigo entrar dentro de um banheiro assim, sem ficar assim, olhando. Mas eu vou também mais pelo lado, assim, intelectual. Você assim. tem alguma coisa em virgem? Signo de virgem? Eu gosto, tá? Eu nem, não sei. Acho que não. Como assim, Wellington? Pelo amor de Deus. Eu sou pisciano com ascendente, com peixes também. Mas minha lua é escorpião, gente, tá? Pelo amor de Deus. E você, Fernando? Eu fico por último, vai você primeiro. Eu não já falei minha pavagem. Eu gosto... Tira a camisa, ele falou que ele é a pessoa expansiva. Eu gosto de causar. Então, já chego no rolê dando beijo triplo também, porque... Mentira, eu nunca dei, tá, gente? Beijo triplo. Se alguém quiser me mostrar como é que é... Eu já chego dedando, aí eu vejo qual é da pessoa, vou sentindo o toque, né? Vou sentindo assim, pelo tato, gente, sempre no consentimento. O toque é importante nas relações. Mas é isso, eu fico tentando fazer a galera também se sentir bem, sabe? Eu fico tentando fazer as pessoas... Fernando já esteve comigo fisicamente num rolê. E eu acho que a minha ideia é muito essa. E a partir disso, a sedução ela vem porque eu sou essa pessoa dada, né? Eu sou uma piranha. Então,
É meio que essa ideia, assim, de causar, porque a gente vive numa sociedade muito merda. Eu acho que a galera precisa de uns tapa na cara também, né? Mas de fazer as pessoas que importam, né, se sentir confortável. Sim. Então, a minha pavoagem é uma coisa assim, eu acho que eu não sou um grande pavão, não, né? O Rod tá aqui que não me deixa mentir. Porque eu chego no lugar, gente, eu pareço ser muito extrovertido, eu pareço ser muito... Mas eu travo. Quietinho. Eu, assim, ao vivo com as pessoas, eu fico na minha, eu sou pior que o Y. Nossa, se ele fica olhando, eu vou olhar até aqui em tendas, eu me escondo atrás do negócio, assim, eu não consigo. É uma coisa que eu tenho trabalhado, inclusive, assim, fazer podcast tem me ajudado muito, porque aqui eu pareço muito louquente, muito falante, muito não sei o quê. Mas Você consegue, se a pessoa te olha, você consegue olhar de volta e dar uma encarada ou não? Você vira o olhar, né? Eu faço a tímida. Mas isso também é um pouquinho fofo. Então, tanto que é um adjetivo que as pessoas vinham falando pra mim, tipo, você é muito fofo, não sei o quê. Então, sei lá. Mas é uma coisa assim que eu tento muito... Eu lembro uma vez que eu fui pra Brasília visitar uma amiga minha, e ela me levou numa festa lá que era meio LGBT, meio não, assim, meio, sei lá, rolês de Brasília. E ela ficava o tempo todo, chega naquele cara, você tá olhando pra ele, vai lá, pelo amor de Deus, vai lá, senão eu vou lá por você. Aí eu fui oferecer uma cerveja pra ele recusou, virei as costas e fui embora, assim, tipo... É isso, te valoriza também. Tá. Mas o não você já tinha. O não você já tinha. Você foi, conseguiu outro não. Mas foi isso também, assim. Tipo, a única coisa, fiquei lá com ela, sentado, bebendo e não sei o quê. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que não só a comunidade LGBT, eu acho que, num geral, a sociedade dá muito mais valor para as cantadas e pra pavoagem de extrovertidos. Sim. Tem pessoas que são introvertidas. E aí tem a pavoagem introvertida, que é isso. Que é mais ou menos o que o Wellington falou. Que é mais de trocar uma ideia, que tem que ser uma coisa mais intelectual, tem que puxar um assunto. Tem gente que não consegue chegar desse jeito. Sim. E assim... Às vezes é um olhar doce, né? Exato. Às vezes é tipo um olhar de quero pica, assim. Tipo, já deu o olhar de quero pica. Porque tem gente que é tímida, tem gente que não consegue. Tem gente que se alguém encara, desvia o olhar. Sim. Então acho que é muito hipervalorizado a pessoa que consegue fazer a pavoagem, que consegue dominar o assunto, dominar a roda, ser o centro das atenções, se maquiar muito, consegue colocar uma roupa. Porque tem gente que não consegue fazer isso. Sim. E aí eu não acho. Mas, desculpa te cortar, mas dentro dessa pavoada tímida aí, tem a questão também do perigo aí, da pessoa não se achar suficiente pra outra pessoa. Também tem isso. Isso pode acontecer muito. E eu acho que é muito fácil de confundir, inclusive. Eu não tenho autoestima, não tenho coragem de chegar naquela pessoa porque tem medo da rejeição. Ou o meu jeito é um que, às vezes, você vê um cara muito bonito, requer muita confiança pra alguém chegar nele. Sim. E aí, tipo assim, o seu jeito de conquistar é mais tímido, você talvez precise de um tempo a sós com ele, pra poder puxar um assunto, porque você conquista dessa maneira. Sim. Então, num lugar que tem muitas pessoas ao mesmo tempo, você pode achar que é tipo insegurança, mas não, o seu jeito de conquistar é outro. Sim. Às vezes você conversando com ele sozinho, só você tendo uma chance, pode rolar, entende? Às vezes tem gente que consegue só conversar pela internet. Sim. Eu sou um desses, assim, que eu... Até porque, assim, eu tenho muita preguiça de pessoas. Eu vou confessar isso aqui. Mas a vida faz a gente ser assim, né? Sim. Às vezes eu acho até a pessoa bonitinha, mas assim, às vezes eu tenho preguiça de pensar porque eu já tenho assim, e se for um babaca, eu vou perder meu tempo? Não, nem vou. Por aplicativo internet eu acho mais fácil, porque daí quando eu vou encontrar uma pessoa, eu já tenho uma conversa com ela, já passou ali do meu crivo, tipo assim, não vale a pena. Ainda assim eu quebro a cara, mas, né, pelo menos... Às vezes não vale. Às vezes engana. Porque assim, lá pela internet a pessoa tá assim, tranquila, você tem aquele nível de conversa, chega pessoalmente, a pessoa é outra. Sim. Também rola. Eu brinquei com o Y, tem o PhD, eu ainda tô na fase da graduação, né, então... Não, e também tem outra questão que eu acho muito importante, que é a pessoa que, por exemplo, que também não gosta de competição. Sim. Se vê que uma pessoa ali, que você se interessou muito pelaquela pessoa, mas você acha que aquela pessoa é mais disputada, às vezes aquela pessoa é um pouco mais pavoagem, biscoiteira, você pode se intimidar, e você pode achar que mais pessoas estão dando em cima dele, e você pode ser aquela pessoa, tipo, onde houver concorrência, serei desistência, porque eu não quero concorrer aqui e disputar, entendeu? Eu não tô aqui pra disputar mais. Gente, mas é por isso então, que... são várias questões. Por isso que eu sou uma pessoa não monogâmica, porque aí não tem competição, sabe? Ah, tá pegando os outros lá? Tá bom, daqui a pouco me pega. Ah, mete o pé, gente. Aqui é comunismo, a gente vai expropriar tudo. Aquele.
falando desse gancho aí que a gente tá falando aqui, ó, eu assumindo o comando do podcast. Acontece. Mas O Wellington, então, já encerrando, é porque eu me lembrei aqui de uma coisa que veio aqui à mente, a gente falando sobre essas questões de se relacionar ou de entrar numa relação, não necessariamente uma relação de um namoro, por exemplo, mas eu vejo uma grande questão, novamente me expondo aqui. O meu namorado, por exemplo, ele não gosta de ficar sem camisa na minha frente, porque ele se acha gordo, ele se acha feio. Eu falo, para com isso, vamos tratar isso. Ai, que triste. E não é como se um tocante assim, fosse frio. Aí é frio? Não, meu amor, só pra cada pessoa. Então, aqui, gata, não, pelo amor de Deus, bem-estar. Então, aí eu sempre tento conversar com ele sobre isso, sabe? Pra gente se desprender desse tipo de coisa. E eu me lembrei de um assunto que a gente tava conversando com uma roda de amigos, em que se você prefere sexo com a luz acesa ou com a luz apagada. Muita gente quer sexo com a luz apagada por uma questão estética, por não se sentir suficiente, novamente, pra aquela pessoa, ou se a pessoa vai ver meus defeitos. Então, assim, eu acho que é uma questão também de a gente deve falar muito ainda sobre isso, porque as pessoas estão se deixando levar por um padrão que, como o Rod falou, a perfeição não existe, meu amor. Não. Não vamos nos prender a isso, né? Não, e o momento do sexo, principalmente, ele é regido por tantas pressões sociais, né? É a pressão, a gente volta, né? A pressão do tamanho do pau, se o pau tá duro, se não tá, é o cu que tá cagado que não tá, é o corpo que tá assim que não tá, é o desejo, a afetividade, se você vai ser merecedor disso ou não, né? Enfim. Então tem tantas coisas que atrapalham que, assim, ao meu ver, cada coisa que você bota a mais é broxante. Real, assim, é tipo, é desanimador. E aí, quando o Fernando falou, tipo, eu tenho preguiça, gente, é isso, mano, porque é você colocar uma complexidade, porque a galera gosta muito de falar, não, porque agora é LGBTQIAPN+, e agora a esquerda é o politicamente correto, que não sei o que lá, que é tudo muito complexo. Não, mano, muito pelo contrário, a gente quer tirar toda a complexidade das coisas, a gente quer os nossos corpos válidos, todos eles, e a gente cria, né, artifícios e pautas, né, pra conseguir categorizar, pra gente conseguir trabalhar essas lutas de maneira um pouco mais organizada, né, e dando atenção devida. Então, assim, gata, vamos só transar. Quem gosta de transar também, né? Quem não gosta de transar, não transa. Tá tudo bem, sabe? O importante é a gente valorizar os nossos próprios corpos, né, sem oprimir ninguém, que é um negócio do essencial e... Importantíssimo. E vamos viver, sabe? Vamos gozar, vamos se apaixonar, vamos amar de verdade, né? Porque não dá pra você ficar vivendo também situações de prazer incríveis com pessoas que vão te tratar como, ouvi falar muitas vezes na minha vida, como pantufa, que pra usar dentro de casa dá, mas pra sair na rua não dá, sabe? Então, é uma questão de respeito próprio e com a outra pessoa. Sim. Eu acho que isso que falta, assim, a pessoa se amar em primeiro lugar antes de amar o outro, né? Pra que isso fique mais claro, mais nítido na pessoa. Sim, como já diria o RuPaul, né? Mas gente, e pra gente encerrar, a última pergunta, que é uma pergunta mais desafiadora, talvez. Se vocês tivessem que definir a pessoa perfeita, como ela seria, na opinião de vocês? O que é ser uma pessoa perfeita? Eu posso ser escroto? A casa é sua. Porque a principal pessoa da minha vida sou eu, mano, tá ligado? Eu nasci comigo e eu vou morrer comigo. Então, eu acho que a pessoa perfeita pra mim é a pessoa que eu consigo ser. Óbvio que tem um monte de coisa que a gente pode melhorar, mas talvez mais próximo do que pode existir de perfeição é o que eu consigo, porque é o que é real, tá ligado? Porque, cara, não dá pra gente jogar também a expectativa das nossas vidas em cima de um outro ser. Então, assim, foda-se, é absolutamente padrão, ou se enquadra absolutamente dentro do meu fetiche e tudo mais. Mano, e aí, é um idiota? O que tem a ver, sabe? Eu acho que só a gente consegue dar tesão pra gente do jeito que a gente gosta de verdade. Só a gente pode nos fazer bem o suficiente pra gente. E o resto, gata, tem brasileiro que votou em Bolsonaro. Não vou botar fé em ninguém. E depois dessa resposta, a gente fica sem resposta, né, gata? Eu fiquei pensando nisso. Tudo bom? Quando ele fez a pergunta, eu também pensei em mim, sabe? Sendo bem assim. Mas eu acho que a gente tem que ter esse momento de egoísta, sim. De, não que eu me acho o ser perfeito, mas assim, dentro do que eu me conheço e do que eu quero ser e do que
estou sendo é o que eu tô querendo no momento, sabe? Não que eu queira uma pessoa que seja igual a mim, pelo contrário, não. Mas assim, uma pessoa que esteja alinhada às minhas convicções, esteja alinhada aos meus objetivos de vida. Mas eu acredito que a pessoa seja mais... Eu busco essa perfeição, na verdade, mais na questão de intelectual, de romântico, de sentimento, sabe? De que estética. Porque pra mim, estética... Hoje eu tenho uma visão que a estética, ela não te ajuda. Ela te limita demais. Então, assim, eu penso mais nesse lado mais do afeto. A pessoa perfeita enquanto afeto pra mim. E que esteja mais alinhada aos meus objetivos de vida. E tem que gostar de mim do jeito que eu sou e não queira me mudar. Porque se querer, tchau e benção. Eu sei fofo. Aquele que ignora o episódio inteiro. Eu acho que um homem branco, forte, gostoso, musculoso, corpo liso, mentira. Eu acho que a palavra perfeição é muito estranha, assim, mas eu acho que o que o Rod falou da gente acabar se limitando muitas vezes pode seguir o caminho contrário a isso. Acho que a gente pode se surpreender. Eu acho que a pessoa perfeita com quem você pode se relacionar é aquela que vai te surpreender positivamente. E é aquela pessoa que pode não ter a aparência que você imaginava que era o que você buscava, porque às vezes você pode estar com uma pessoa que ela vai mudar de aparência, que ela vai ficar anos com você, ela não vai ter mais o mesmo rosto, não vai ter mais o mesmo corpo. Então eu acho que, tipo, antes de pessoas padrão, são pessoas padrão e são atraentes. Mas pessoas apaixonantes são pessoas apaixonantes independente da aparência e da estética. Então eu acho que, tipo, a pessoa perfeita é a pessoa apaixonante. Ai, meu Deus! Que lindo! Ai, eu tô emocionado, querido. Sim. De preferência, brancos, magros, sarados, corpos herculescos, bem gregos. Sim. Não, eu fico até complicado de dar o discurso de encerramento do episódio depois dessas falas, mas eu concordo muito com vocês. A minha ideia era justamente provocar essa coisa da gente olhar pra gente, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma situação no colégio que eu tinha duas grandes amigas e eu sempre fui a pessoa que me vestia de qualquer jeito, meu cabelo tava de qualquer jeito e eu tava nem aí porque, tipo assim, pra mim era, sabe, a prioridade não era eu sempre tentei me esconder o máximo possível. E eu lembro que teve uma vez que sério, Fernando, você precisa comprar uma calça mais larga, você usa calça muito justa, você precisa usar o cabelo repartido no meio, você só coloca ele pro lado, você precisa assim. E um dia eu fui vestido como elas falaram, elas me viram, elas aplaudiram, acharam o máximo, não sei o que. Eu passei o dia inteiro me olhando no espelho e pensando, quem é essa pessoa? Eu não reconheço essa pessoa, eu não faço ideia de quem é essa pessoa. E foi muito desconfortável pra mim, eu voltei a ser quem eu era, tipo assim, se as pessoas não gostavam, foda-se, eu tava satisfeito. E eu fico pensando sempre que quando você fala que você é imperfeito, a perfeição ela depende de uma outra pessoa pra você se comparar. Então, quando você coloca outra pessoa na jogada, você tá sendo injusto consigo mesma, porque você tem uma vivência, você tem uma história, você tem genes que são muito seus, muito próprios, e ninguém nunca vai compartilhar 100% deles. Até quando você tem um filho, você passa 50% só. Nunca vai ser 100% igual você. Então é isso, eu acho que quando a gente pensa na pessoa perfeita, a única pessoa que pode trazer isso é a gente mesmo. A gente tem que fazer uma aula com a Nazaré Tedesco de ficar no espelho se amando, se lambendo, porque eu acho que ali a gente vai conseguir se entender, e eu fiz isso muito depois da novela, tipo assim, eu aprendi a me amar graças a Nazaré, porque eu via uma pessoa que não se importava com os seus defeitos, podia ser uma vilã, podia ser assassina, podia ser o que fosse, mas ela se amava, e eu aprendi isso com ela. A partir daquele momento eu passei a enxergar que a única pessoa perfeita no mundo aos meus olhos só pode ser eu, porque qualquer outra pessoa eu vou estar comparando com alguém, e não é justo eu comparar uma pessoa com outra, porque não existe como fazer isso. Eu não consigo comparar dois animais, eu não consigo comparar dois planetas, eu não consigo comparar duas pedras. Por que eu vou comparar dois seres humanos? Então é isso que eu acho que a gente precisa parar pra entender, e eu espero que esse episódio traga isso pra gente. Seja feliz com você, porque só você pode fazer isso por você. Qualquer outra pessoa, ela vai ter outras questões, e você não necessariamente vai ser a primeira. Dificilmente você vai ser a primeira, porque ela existe dentro dela. Então acho que isso é o ponto que a gente precisa começar. Então, corpo perfeito é o seu, mente perfeita é a sua, vida perfeita pode ser a sua. Vai depender só de você. E é isso. Se joga.
E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar com você. A gente tá falando aqui muito de coisas perfeitas, de olhar pra si, né? A gente terminou. E eu vou fazer uma auto-indicação aqui nesse podcast, gente, porque ele é meu. E é isso. Eu quero indicar um livro que eu escrevi. Eu acabei de fazer um livro falando sobre fazer podcast. Eu não sei se você ouvinte se interessa, se você gosta do tema, mas a gente fez aniversário esse ano, 4 anos de Fora do Meio. E eu escrevi um livro falando um pouquinho da experiência, dando algumas dicas de como eu consegui transformar esse podcast e fazer ele. Se você pensa em fazer um podcast, fica essa dica, vai lá, tá disponível online, tá? É um e-book, custa só R$10. O link para comprar o livro tá aqui na descrição do episódio e ele se chama Guia Completo para Produzir e Lançar um Podcast de Sucesso. Sim, e eu juntei tudo nesse título enorme, que eu já me arrependi, mas tudo bem. Ficou isso e é isso aí. Então essa é a minha dica. Chama ele de Cláudio. Cláudio? Fala assim, agora eu vou vender o Cláudio. É que Cláudia é o nome da minha irmã, vai ficar meio esquisito pra mim, mas eu vou pensar no assunto. O que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? E tem um filme que ele já é antigo, gente, que ele chama Beginners. Na tradução aqui ficou Toda Forma de Amor. E a história é o seguinte, é um cara que a mãe dele morre, e aí assim que o pai dele se torna viúvo, o pai dele sai do armário, quando ele já tava bem velho, assim. E esse senhor, ele vive essa nova vida, se entendendo como gay, fora do armário. E é muito linda, é uma história de amor. E se chama Beginners porque mostra como todo mundo, de alguma maneira, quando se apaixona, se torna iniciante. Porque a gente pode escolher ou carregar todos aqueles traumas, aquelas mágoas que a gente teve, ou abraçar e se sentir como iniciante mesmo, com a leveza de ser o primeiro amor. E como todo mundo ainda consegue ser meio inexperiente em alguma coisa ou outra, porque afinal a gente tá conhecendo uma pessoa pela primeira vez. É um filme muito lindo, muito emocionante. O pai dele, ao mesmo tempo que se entende como gay, começa a viver e se relacionar, descobre também um câncer terminal. Então é algo que é bem emocionante, assim. Eu não sei onde tem. Procura aí, querido. Se vira, procura. gata. Se vira. Você tá, em vez de ficar correndo atrás do padrão, corre atrás do filme. Exatamente. O homem perfeito pra mim é o Ewan McGregor. É isso. Esquece o que eu falei aquela hora. Gente, vocês estavam falando isso e eu lembrei que o primeiro cara que eu fiquei, apaixonado, que eu falei assim, cara, eu acho que eu gosto de homem, foi o Leonardo DiCaprio, em Titanic. Eu tinha pouquíssimos anos. É que ele tinha cara de bem de novinho ali, né? Tinha. E ele nem é o que a gente vê como padrão hoje. Enfim. É pena que você não tem 19 anos, né? Então você não tem mais chance. Gata, já fui há muito tempo. Já fui com Deus há muito tempo. Bom, a minha indicação é um livro, tá? O nome do livro é Retratos de Dorian Gray, do Oscar Wilde, um dos dramaturgos. Na verdade, vou colocar assim, um escritor maravilhoso, que eu não sei se eu consigo falar do livro sem dar spoiler, gente, que eu sou aquele tipo de pessoa que não consegue falar sem dar spoiler, mas é um livro que, por exemplo, fala sobre estética. Eu acho que não é spoiler falar isso, em que vai falar sobre a questão da arte, da estética da arte e como isso reflete na vida das pessoas. E tem um mistério lá que é muito interessante. Então, assim, é um livro que eu super indico pra vocês. A minha dica é a série Heartbreak High, da Netflix, que é uma série como eu gosto, que é uma série adolescente e que vai tratar exatamente sobre essas imperfeições que a gente estava falando mais cedo aqui no episódio e como cada pessoa vai ter que lidar com momentos absolutamente aleatórios e muito pessoais delas ao conviver e construir o que vai ser, né, um ser humano adulto, o que vai ser aquela pessoa de verdade. Eu sou absolutamente apaixonado por tramas adolescentes, filmes adolescentes, porque eu acho que essa é a parte da vida que talvez de mim foi retirada de certa forma, porque eu não pude viver muitas coisas por conta de sexualidade, por conta de ser um homem gordo, mas que eu construí como deu. E foi perfeito do jeito que foi. E eu gosto muito de ver outras possibilidades de adolescência, de outras realidades também. Então, Heartbreak High tá na Netflix, foi renovada pra segunda temporada, então não é uma série LGBT da Netflix que foi cancelada, como todas as outras, praticamente. Sim. Então fica aí a minha dica, veja enquanto não vai ser cancelada, porque depois vai ser uma bosta.
Sim. Muito bem. E convidados, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais? Quem quiser acompanhar vocês. Vocês podem me acompanhar no Instagram através do @controle_y. Lá eu posto várias vivências, traumas, tudo em formato de humor, de bastante diversão e engraçado e memes. E no Twitter ali eu falo muitas baixarias também, assim, então não recomendo tanto, mas se quiser é @controle_y tudo junto. Vocês podem me achar também no Instagram, @recorteverbal.cast, no Twitter, @recorteverbalpc, que o Twitter não aceitou .cast, acredita? E também no Spotify, né, gente? Ou no Google Podcast, ou qualquer outro agregador, no Recorte Verbal Podcast. Então vamos lá, vamos dar o serviço da gata, porque você pode me ver em muito lugar, inclusive tem lugar que você nem pode me ver mais, mas eu vou dizer que também porque acho necessário por conta desse episódio. Você me encontra em todas as redes sociais através de @o_rodgomes, Rod com D mudo, Rod de Rodrigo mesmo, tá, gente? Tô em tudo, mas geralmente tô mais no Twitter, porque é onde eu consigo tempo pra fazer as coisas. No outro lugar só dou um carão, assim, uma vez no século e volto. Você vai poder me ouvir, você já pode me ouvir, na verdade, no Bom Dia Bicha, um podcast maravilhoso que acabou de entrar pra rede LGBTs Podcasters. Então estou muito feliz. Está em ato nesse momento, mas a gente volta em março. E, como eu tô no podcast da casa, que é um podcast que eu amo demais, eu vou dar uma exclusiva aqui, que é: teremos uma participação nova, constante, muito importante. Não vou entregar tudo, porque, né, senão perde a graça da volta. Mas é uma atriz de uma plataforma de streaming internacional. Uau. Enfim. Gente, eu vou cortar a gravação só um minutinho. Ouvintes, não saiam daí, tá, gente? Já... Brincadeira. Não conto, porque você vai ter que ouvir em março o Bom Dia Bicha, que é um podcast diário. Em cerca de 10 minutinhos você fica sabendo exatamente tudo que está acontecendo nas comunidades LGBTQIAPN+. São várias vozes, vários pontos de vista. A gente também fala um monte de bosta, dá uma risada, dá uma zoada, porque também é importante, né? Afinal, você não quer acordar e já sair passando raiva. Então vamos dar uma risada, porque às vezes é preciso. E a outra indicação é o podcast Imensa. É isso, só jogar lá na sua plataforma de streaming Imensa. Nas redes sociais você encontra como Imensa Pod. E lá eu falo sobre a vivência gorda. Então, como eu falei aqui, tem um episódio sobre o movimento urso, que é um episódio muito importante para as nossas comunidades ouvirem, mas tem inúmeros outros episódios que vão tratar desde o que é a gordofobia de uma perspectiva sapatão, a questão da pressão estética, movimento body positive, que não é movimento anti-gordofobia. Enfim, tem treta, tem palhaçada também, mas tem dedo no cu e gritaria, porque a gente precisa falar sobre essas pautas. E se você quiser me mandar um nude, tamo aí. Maravilha. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pro GG também, né, que é um cara que eu admiro bastante, que foi o criador, né, do Bom Dia Bicha, importante depois, abriu, tem apresentações, gente, escutem esse podcast também, é muito, muito, muito bom. Inclusive, vocês todos aqui já estão convidados pra participar do Bom Dia Bicha uma vezinha. Saiba que a participação é sozinha, tá? A gente entrega o Bom Dia Bicha na mão de vocês e vocês apresentam um dia. Então, estão convidados, porque a gente gosta de ouvir a voz de todo mundo. A gente quer conhecer as realidades das comunidades e os pensamentos de todo mundo. Arrasou. É como eu sempre falo, né, gente? Eu sou meio cinemagal, me chama que eu vou, e é isso. Amo! E é isso. Ouvinte, se você não segue o Fora do Meio, caiu aqui de paraquedas, segue a gente. Primeira coisa, no grupo do Telegram. Eu quero você lá comentando esse episódio junto com os ouvintes, comentando comigo, falando o que você achou, dando dicas, sugestões. O link tá aqui na descrição do episódio. Segue a gente no Instagram, no Fora do Meio Podcast, e no Twitter, enquanto o Musk ainda não derrubou aquela plataforma, no Fora do Meio Pod. Qualquer coisa, tem o cu também, é o mesmo endereço, Fora do Meio Pod, tá bom? Convidados, eu quero agradecer demais a presença de vocês por estarem aqui comigo, né, debatendo um pouco esse assunto, trazendo um pouco a vivência de vocês. É um assunto super sério, né? É um assunto
até delicado, mas eu quis reunir um elenco que eu sabia que ia deixar o negócio leve pra gente poder interagir e aprender um pouquinho, né? Contando nossas histórias, se expondo, né, um pouquinho na internet. Eu acho que isso é importante pra gente trazer esses assuntos cada vez mais à baila. E que bom que eu tenho vocês aqui. Eu tô muito feliz de ter conseguido reunir esse elenco pra gente poder falar um pouquinho. Espero que os ouvintes estejam tão felizes quanto eu tô nesse momento. Obrigado você, amigo. É muito sobre isso. Não é pra gente ficar se limitando, se machucando, é pra gente se libertar, né? Então, essa liberdade dos nossos corpos e dos nossos gostos tem que ser leve. Tem que ser risonha, tem que ser divertida. Muito obrigado de verdade por ter me convidado. Amei conhecer Y e Wellington. Incríveis. E até a próxima. Obrigado. Eu também agradeço muito o convite para participar. Confesso que no início eu fiquei assim, o que eu vou falar? Eu não posso falar besteira. Mas a gente vai lembrando das coisas que a gente passou e eu acho que esse espaço que você está dando para esse assunto é muito importante para que as pessoas se reconheçam dentro delas mesmas, né? E se valorizem acima de tudo. Confesso que foi difícil, né, Fernando, para mim estar aqui, porque assim, eu sou uma pessoa que demora a responder no WhatsApp. Mas agradeço demais o convite. Já estendo o convite aqui também para os colegas participarem do Recorte Verbal. É um pouco mais chatinho, assim, participar do Recorte Verbal, mas é legal também, tá? E é isso, muito obrigado. Chatinho, mas é legal. É porque a gente é muito acadêmico lá, mas a gente fala besteira também. Eu também queria agradecer bastante. Queria muito agradecer o convite. Adorei, sempre adoro participar do Fora do Meio. É um dos meus podcasts favoritos. Eu adoro muito. Muito obrigado, Fê. Adorei Rod e Wellington. Adorei conhecê-los. E também são convidados pro Controle Y. Quando quiserem falar da desgraça da vida de vocês, tudo bem-vindo. Lá é o Cidade Alerta dos gays de relacionamentos, assim, entendeu? Bicho, eu sou uma bicha não monogâmica. Eu tenho listas e listas de relacionamento merda pra te mandar. Se quiser, eu tenho um fresquinho. Perfeita. Vamos gravar agora em seguida. Já fica aí na gravação, nem saia. Maravilha. E ouvintes, é isso. Eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui. Eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. E é isso. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.